dele na face da terra. Jesus realizou muitos milagres, muitas maravilhas, sinais e prodígios na face da terra. Mas quando Cristo veio à terra, as curas, os milagres não foram o objetivo principal da sua vinda até a terra. Mas sim, quando Jesus veio à terra, o motivo principal para ele estar aqui foi fundar a igreja dele. Porque se ele viesse somente para fazer milagres e maravilha, hoje, em pleno ano 2012, esta igreja não estaria aqui pregando o Evangelho. Mas ele veio com o intuito principal de preparar uma igreja poderosa, uma igreja de poder, uma igreja de unção, para que o nome do Senhor, o nome do nosso Deus, pudesse ser propagado pelos 4 cantos da terra. E por isso, no tempo que ele esteve aqui, ele se encarregou de preparar alguns discípulos, e ele escolheu 12 homens para treinar, para discipular. E o Evangelho só pode prosseguir se acontecer verdadeiramente um discipulado profícuo na face da terra. É por isso que em Portugal, que nós cuidamos das pessoas uma a uma. Lá não pode, lá em Portugal não tem como você consolidar 20, 30 pessoas de uma vez só. Lá você tem que ganhar o português e cuidar dele 1 ano, 2 anos, até ele se converter de verdade. O português aceita Jesus, mas no mesmo momento que ele aceita Jesus, ele, depois de 3, 4 meses, ele ainda continua bebendo, continua fumando, continua se drogando. Então você tem que atrair ele, conquistar a amizade dele, e orando e libertando de passo a passo, até ele se tornar um discípulo de Cristo Jesus. Aqui no Brasil é um pouco diferente, porque até aqueles que não conhecem a Deus, eles conhecem a lei de Deus, porque nós pregamos aqui com mais liberdade. Eles conhecem a lei de Deus. Então quando o brasileiro aceita Jesus, automaticamente ele já sabe que ele tem que deixar a vida de pecado. Já o português não, ele não conhece o Evangelho. Então você tem que ensinar ele o ABCD do Evangelho. Então com o tempo nós vamos discipulando e formando o caráter daquelas pessoas. E Deus tem nos dado muitos portugueses para a glória de Deus. E esse foi o intuito de Cristo quando ele esteve na terra. Em 3 anos e meio ele preparou 12 discípulos. Apesar que um traiu, Judas, mas depois daqueles 11 que ele preparou, deu continuidade à obra dele aqui na face da terra. E os discípulos de Cristo andaram com ele no seu colégio apostólico. E no tempo que Jesus estava com eles, Jesus ensinou a eles o exemplo de orar, o exemplo de amar, o exemplo das coisas do reino de Deus, a serem humildes, a serem justos, pacificadores. Mas antes de Cristo subir ao céu, depois da sua morte e ressurreição, ele ainda andou com os discípulos 40 dias, fortalecendo a fé daqueles discípulos, porque eles tinham perdido a esperança na morte de Cristo. Mas quando Cristo ressuscitou, ele ainda ficou com eles 40 dias ensinando as coisas do reino de Deus, fortalecendo a fé dos discípulos, para que eles pudessem dar continuidade à obra do Senhor. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo 4 e 5, a Bíblia diz: estando eles, determinou-lhes que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Jesus, antes de subir ao céu, ele disse: olha, eu vou ao Pai, mas vocês, meus discípulos, vão para Jerusalém, e não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos da autoridade do Espírito Santo, porque eu vou ao Pai, mas não vos deixarei só. Eu vos enviarei a promessa do meu Pai, eu vos enviarei o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai vos fortalecer. A unção que virá sobre vocês através do Espírito Santo irá vos capacitar para que vocês possam dar continuidade à minha obra. Irmãos, e Jesus fez a obra certinho. Tudo quanto o Pai estabeleceu para Cristo, Ele cumpriu na terra. É por isso que a igreja hoje é poderosa. Depois de 2000 anos que Jesus foi ao Pai, ainda a igreja permanece firme, porque Jesus obedeceu a Deus e cumpriu os propósitos dele da face da terra. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Olha, se Deus tem um propósito dele na sua vida, se Deus tem algo de Deus para a tua vida, não se desespere, não olhe para trás, porque Deus vai cumprir toda a palavra que Ele prometeu na sua vida, porque o nosso Deus é fiel. Se Deus tem um ministério da palavra na tua vida, se Deus tem um ministério de louvor na tua vida, se Deus te chamou para fazer missões na Europa, na África ou na Oceania, olha, se prepare, porque Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida, porque Ele é fiel. Quem crê nessa palavra, levante a mão e adore o nome do Senhor. Ele disse: olha, vá para Jerusalém, porque vocês vão receber a promessa do Pai. Quem tem promessa de Deus aqui, diga amém.
O que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos é: olha, vai para Jerusalém, porque existe uma promessa do meu Pai para este povo, e eu estou testificando desta promessa. Que promessa é essa? É a promessa que foi profetizada há 800 anos atrás pelos profetas de Deus. Zacarias disse: olha, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém eu derramarei o espírito de graça e de súplicas. Isaías disse: até que se derrame sobre nós o Espírito Santo lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por bosque. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: você está no deserto? Não, diga mais forte: você está no deserto? Então se prepare, porque o deserto vai acabar. Diga: o Espírito Santo vai entrar na tua vida, e aquilo que é deserto vai começar a ser um bosque, uma floresta. Deus vai transformar esse deserto em uma grande floresta, e você vai começar a frutificar para Deus. Porque Deus não derrama o Espírito Santo na nossa vida somente para profetizarmos, somente para falarmos em línguas estranhas. Não, Deus quer derramar o Espírito dele sobre a sua vida, para que você comece a frutificar. Você vai frutificar como se você fosse 1000 homens, porque a unção de Deus que vem sobre nós, o Espírito Santo de Deus que vem sobre nós, ele vem para nos capacitar. E você pode se preparar, porque esta igreja vai ficar pequena para a glória de Deus que vai ser derramada. O culto vai ser pouco aqui dia de domingo, pastor, porque a glória de Deus vai invadir os homens e essas mulheres aqui neste lugar. Levante a sua mão e receba o Espírito Santo de Deus na tua vida. Quem crê que o Espírito Santo vai te renovar nesta noite? Quem crê que o Espírito Santo vai te transformar em um vaso de Deus? Levante a tua mão e adora o nome do Cordeiro. Mas recebereis a virtude que virá do alto. Era uma promessa de Deus para Israel, era uma promessa de Deus para os discípulos, e Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Eu ainda, quando estava no ventre da minha mãe, a minha mãe recebeu uma promessa. Alguém profetizou: esse filho que está no seu ventre, eu o chamei e o escolhi para as nações, e ele será um profeta para as nações. Depois de algum tempo que eu ia na igreja com os meus pais, eu me desviei do Evangelho, mas Deus tinha uma promessa na minha vida. Deus é fiel para cumprir a promessa. Eu não sei há quanto tempo você está à espera da tua bênção, não sei há quanto tempo você está à espera da tua promessa, mas a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A palavra de Jesus, ela é fiel, ela se cumpre cabalmente. Eu nunca vi uma palavra de Cristo cair por terra. Então fica tranquilo, porque no tempo certo Deus vai abençoar a tua vida com esta promessa. Pastor, eu estou sofrendo, meu marido, pastor, tem uma promessa de se converter, mas até hoje não está na casa de Deus. Os meus filhos estão perdidos, tem uma promessa. Deus manda te dizer: fica em paz, pode dormir tranquilo, pode se alimentar tranquilo, porque logo, logo o tempo kairos de Deus vai chegar na tua vida, e a promessa de Deus vai se cumprir para a glória de Deus. E Deus me renovou, Deus me trouxe para os seus braços e me enviou para a Europa para pregar o Evangelho, porque Ele tinha uma promessa na minha vida. A promessa de Deus, ela é fiel na nossa vida. Aleluia. Diga para o seu irmão: fica tranquilo, meu irmão, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Deus disse para Jeremias: Jeremias, o que tu vês? Jeremias disse: olha, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: viste bem, porque eu zelo pela minha palavra para fazer cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, meus queridos. E a unção de Deus, quando desce na nossa vida, ela tem um propósito poderoso, porque a Bíblia diz que quando nós falamos em línguas estranhas, nós comunicamos com Deus, mas quando nós profetizamos, nós comunicamos aos homens. Por isso que o dom da profecia é maior do que falar em línguas estranhas, porque quando você fala em línguas estranhas, você está comunicando com Deus, é você e Deus. Mas Deus quer que você vá além das línguas estranhas. Deus quer que você seja um profeta. E a primeira característica de quem recebe o batismo do Espírito Santo é se tornar um expositor da palavra de Deus.
Aleluia. Deus vai te chamar para pregar o evangelho nos 4 cantos desse estado. Não é pouco. Deus vai te chamar como profeta para pregar nos 4 cantos desse país. Não é pouco. Deus quer mais. Deus quer te chamar para pregar o evangelho nos 4 cantos desta terra. Deus quer que você pregue em Jerusalém, mas Ele quer que você pregue em Samaria, em toda a Judeia e até aos confins da terra. Quem crê nesta palavra, diga amém. Então Deus quer que você seja um profeta para as nações. A Bíblia diz que aquele que profere a palavra de Deus através do Espírito Santo foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença nesse tempo. Irmão, nós estamos em um país, o Brasil é um país aberto. Aqui é fácil pregar, é bom pregar o evangelho aqui. Lá em Portugal, quando nós vamos abrir a boca para pregar o evangelho, muitas vezes nós saímos até, Deus não nos envergonha, mas aos olhos dos outros saímos até envergonhados, porque eles falam na cara mesmo, não acredita em Deus. Olha, leva esse Deus seu para lá, não quer saber de igreja. E se não for o Espírito Santo para nos fortalecer, nós desistimos. É por isso que eu quero te dizer nessa noite, aproveite a unção de Deus que está na sua vida. E lá na sua família, lá na sua vizinhança, lá no seu trabalho, seja um profeta de Deus, seja cheio do Espírito Santo nesta noite, mas por onde tu passar, profetiza, porque tem muitas pessoas ainda que precisam ouvir o Evangelho, pessoas que estão com o casamento acabado, pessoas que estão com a família destruída, pessoas que não têm esperança, estão tirando a própria vida, estão esperando uma palavra profética, mas Deus vai te usar para você profetizar, e muitos vão se converter através do teu testemunho, muitos vão se converter através da tua vida, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Olha, se você está cheio do Espírito Santo e não ganha alma, alguma coisa está errada na tua vida, porque quem é cheio do Espírito Santo é profeta, e quem é profeta não tem medo de falar a verdade, e quem fala a verdade alcança o coração do ímpio e converte ele ao Evangelho de Jesus. Então levante a tua mão e receba esta unção para ser um pregador, levante a tua mão para ser um missionário, receba esta unção da parte de Deus. Coloque a mão no perdão agora e mostra que você é um profeta, mostra que você é um profeta agora e começa a profetizar a cura, começa a profetizar a bênção. Deus não quer que você seja somente uma pessoa que fala línguas estranhas, mas Ele te quer te dar o dom da profecia. Eu estou sentindo que o Espírito está descendo aqui neste lugar. Eu estou sentindo que Deus me diz que a manifestação lá no dia de Pentecoste será a mesma manifestação que vai acontecer aqui nesta igreja. Deus vai distribuir dom de cura aqui nesta noite. Deus vai distribuir dons de profecias aqui nesta noite. Não, porque as manifestações do Pentecoste já estão acontecendo aqui neste lugar. Eu vou te dar um minuto para você adorar a Deus. Eu vou te dar um minuto para você adorar a Deus. Vou te dar um minuto para adorar ao Senhor. Porque quem adora trai o milagre. Quem adora trai a unção. Quem adora trai a providência. Quem adora trai os anjos de Deus para estar ao teu lado. Receba lá o fogo de Deus. Vai cair fogo de Deus aqui neste lugar. A primeira característica de um testemunho é ser um expositor da palavra de Deus. Não se iluda, não deixe o diabo colocar na tua mente que você não tem autoridade e unção. Porque quando nós recebemos a unção de Deus, nós recebemos a autoridade de Deus. Porque ele diz, eu vou ao Pai, mas eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Deus te deu essa autoridade, meu irmão. Não perca ela por nada. O diabo quer armar laço, o diabo quer colocar bandejas de pecados na nossa vida para a gente perder a unção de Deus. Tem muita gente que não está produzindo porque está perdendo a unção de Deus. Mas a unção de Deus verdadeira, quando ela vem da nossa vida, ela nos impulsiona a fazer algo mais para Deus. Então o primeiro propósito de Deus para quem recebe o Espírito Santo é
ser um expositor da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da língua. O poder e a vida está no poder, a morte e a vida está no poder da língua. Cuidado, irmão, para você não ficar amaldiçoando o seu filho. Falou, esse menino danado, esse menino só me dá problema. Depois quando ele crescer vai dar problema, porque a vida e a morte estão no poder da língua. É por isso que quando você profetiza, meu irmão, algo novo acontece. A atmosfera espiritual, ela é balançada quando você profetiza. Porque quando você profetiza, onde o demônio está, ele tem que sair em nome de Jesus. Quando você profere uma palavra, você está determinando. Não foi assim que o profeta disse: olha, a partir de hoje não chove mais em Israel segundo a minha palavra. Quem tem a unção de Deus profetiza segundo a palavra, e Deus cumpre porque Ele conhece o teu coração. Quem tem essa unção de Deus, ele pode profetizar à vontade, porque ele crê que Deus é poderoso para zelar pela palavra do profeta. Então diga para o seu irmão: você é um expositor da palavra de Deus, você é o pregador da palavra de Deus. Isaías estava parado no seu ministério, o profeta Isaías estava vivendo debaixo das asas do rei Uzias. Mas quando aquele rei morreu, a Bíblia diz que Isaías teve um encontro com Deus. Ouça isso: quem tem o Espírito Santo, quem já recebeu o batismo do Espírito Santo, já teve um encontro com Deus, e o Espírito Santo mora no seu coração. Isaías estava cego espiritualmente, não queria mais pregar, não queria mais fazer a obra de Deus, mas no dia que ele encontrou a Deus, no dia que ele viu Deus, ele teve uma nova visão de quem era Deus. Ele disse: olha, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. A Bíblia diz que ele viu os serafins voando ao lado de Deus, e então ele conseguiu contemplar quem era Deus de verdade. Tem muitas pessoas que não conhecem Deus porque ainda não tem intimidade com o Espírito Santo. Mas quando você começar a ter uma intimidade poderosa com o Espírito Santo, você vai começar a ter liberdade para falar com Deus face a face, como Moisés falava. Você vai ter liberdade de entrar na sala do trono para conversar com Deus. Isaías, quando ele teve um encontro com Deus, o seu ministério mudou, porque ele teve uma visão nova de quem era Deus. Ele teve uma visão nova de quem era ele mesmo. Um pecador disse: ai de mim que vou perecendo, ai de mim que eu vou morrendo agora, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele teve visão que ele era um pecador, que ele precisava de Deus, mas ele também teve a visão do seu ministério. Versículo 8: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Quem quer ser um grande expositor da palavra, diga a mim. Diga: envia-me a mim, Senhor. Se Deus te chamar hoje para Moçambique, você vai. Se Deus te chamar lá para o